Moacir Muniz. Muito boa tarde, torcedor de todo o Vale do Rio Tijucas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva na Super FM, a rádio que vive o Vale, a rádio que vive o esporte, abraçando a você. Bom, pessoal, nós estamos aqui no estúdio de gravação da Super FM São João Batista e a conversa hoje, para falar sobre rádio, contar a sua história, é com o meu amigo José Moacir Muniz. Moacir Muniz, como é conhecido. Sem censura, vou contar tudo. É um prazer, Daniel, conversar contigo, falar um pouquinho aí dessa trajetória no rádio que começou por acaso, na verdade, né? Meu pai foi radialista durante 48 anos, o sonho dele era completar 50, depois ele teve um infarto, não conseguiu. E eu vim para a rádio por acaso, já meu filho já na terceira geração está aí, né? Na verdade, eu era representante de uma empresa de Tijucas e atendia o Rio Grande do Sul. E essa empresa acabou, então, fechando as portas e eu fiquei sem a representada no Rio Grande do Sul. Em contato com meu falecido pai, João Mauro Muniz, liguei para ele e tal, disse, o que está fazendo? Ele disse, estamos precisando muito de vendedor aqui na Rádio Vale de Tijucas. Já que a empresa aí fechou as portas ou está fechando as portas, você não quer vir para Tijucas? Estamos precisando de departamento comercial, né? Para trabalhar, Daniel, exclusivamente no departamento comercial, nem pensar em microfone, esse tipo de coisa. Que ano, só para a gente ter uma... Foi em 92, final de 92, em setembro, né? Aí eu vim para Tijucas, aliás, meu pai era candidato, né? Ali a vereador. Quando eu vim ainda fui entregar uns santinhos dele aí em Tijucas, né? Ele fez uma votação até que razoavelmente expressiva, mas não conseguiu se eleger. Então comecei a trabalhar na Rádio Vale de Tijucas no dia 7 de outubro, logo após as eleições. Trabalhei aqueles meses, minha família ficou lá no Rio Grande do Sul, a esposa, 2 filhos, né, o Gabriel não tinha nascido ainda, essa é a fabricação caseira aqui de São João Batista, né? E eu vim, trabalhei, e aí, a partir de janeiro, o Matias Fidelis Ângelo assumiu a direção das 2 rádios, que é a Rádio Clube aqui, ó, pertencia a Porto Belo na época, né? E ele me convidou, né, assumiu a direção da rádio, disse, olha, você está vendendo muito bem aqui em Tijucas, não quer vender também para a Rádio Clube aí de São João Batista? Aí eu acabei realmente, né, não, claro, quanto mais melhor, né, Daniel, era o faturamento a mais, e eu vim conhecer a Rádio Clube, ele era o diretor, o Zilton era o gerente, né, e a Rádio Clube pertencia a Porto Belo também. E comecei a vender para as 2 rádios, acabou dando muito certo, né, depois mais tarde a Rádio Clube foi vendida, e eu, em fevereiro, tive que escolher, Daniel, né, uma cidade para morar, porque ia trazer a família para cá, arrumei uma casa aqui, eu estava entre Tijucas e São João. E para a felicidade minha, não que Tijucas não seja bom, mas digo para ti assim de coração, com sinceridade, que gostei muito, né, de São João Batista, consegui uma casa boa para morar lá no bairro Cardoso, bem espaçosa, 3 quartos, né? E dia 27 de fevereiro de 1993, né, há 32 anos atrás aí, chegamos aí com a mudança de manhã, né, nós saímos no Rio Grande do Sul um dia anterior, dormimos na casa do pai e chegou a mudança lá onde nos instalamos lá. Depois, mais tarde, acabei comprando uma casa aqui, morei 5 anos e meio lá, comprei uma casa aqui no centro da cidade, né, onde ainda possuo a casa, não estou morando no momento ali, ela está alugada, e foi assim maravilhoso, não me arrependo de nada, pelo contrário, só gratidão, Daniel, eu acho que essa é a palavra correta. Muito bem recebido aqui em São João Batista, continuei trabalhando para a Rádio Vale durante mais alguns anos aí, depois fiquei só com a Rádio Clube e depois mais tarde, então, depois de 22 anos, a Super FM abriu as portas. E para minha honra, digo para assim, que fiquei muito gratificado. Já estava com 63 anos, né, e é difícil uma pessoa ser convidada para trabalhar, já não sendo um menino, né? Já estava na terceira idade.
E aí aconteceu o convite, né, do Alisson Santos, que na época foi o diretor aqui, e juntamente com o senhor Ederbal, né, montaram a Rádio Super FM, uma proposta bem vantajosa, né, boa financeira, e eu acabei então trocando. Não sou muito de pular de galho em galho, Daniel, mas acabei então aceitando o convite, né, deixei grandes amigos lá, o Silvio Esse, lá da rádio, a gente se entendeu bem na hora da despedida, por assim dizer, né? E agradeço muito, porque, na verdade, primeiro a Porto Belo, depois trabalhei vários anos também com o Silvio Esse, que era diretor, e é o diretor proprietário da Rádio Clube. Mais 10 anos de felicidades aqui na Super FM. E tem umas historinhas muito boas para contar, né? Então vamos aí com as histórias aqui da Rádio Super, né? É verdade. E realizações. Mas uma da que mais marcou a minha passagem no rádio aqui foi um evento em 98. Eu fui trazer uma palavra de Deus para os atletas do Avaí, lá na Ressacada. Tinha um grupo de atletas de Cristo lá. Eu era muito amigo de um pastor falecido, já até na pandemia ele faleceu, o pastor Valmir. Ele me convidou. E estava no momento do campeonato decisivo, Daniel, do Avaí. Eles estavam jogando a Série B e brigando para subir para a Série A, estavam bem colocados. Eu fui lá e trouxe uma palavra, orei pelos jogadores, um estava com lesão no joelho, pediu oração, a gente orou e formamos uma amizade muito boa com aquele grupo. E eu lancei um desafio para eles, que se o Avaí subisse, se classificasse para a Série A, eles viriam fazer uma partida aqui em São João Batista de futsal, né? Não de campo, porque não era todo o grupo, né, do Avaí, mas 8, 10, 12 atletas lá, que era o grupo de atletas de Cristo, sem custo nenhum. E eles vieram, não cobraram gasolina, né? A única coisa, nós íamos dar um jantar para eles. Eu disse, eu pago do meu bolso para vocês, pode ir, que estava folgadinho na época. E a gente fez. O Nonga, falecido recentemente, ele era o prefeito na época, e falei com ele, Nonga, eu preciso de um carro de som. Ele disse, eu pago do meu bolso. Aí a gente colocou o carro de som na rua para convidar o evento, formamos uma seleção, o falecido galego era o Gilmar, né? Foi o treinador, convidei ele para treinar uma seleção. E nós tínhamos aí na época a juventude, o Betão, em plena forma, jovem, o Fábio Lodetti, o Zaqueu e tantos outros. Ali não vou citar todos os nomes porque me foge a memória, mas formamos uma seleção, um jogo fantástico. Arrecadamos mais de 700 quilos de alimento, Daniel. E distribuímos depois para várias entidades carentes, para igrejas, levamos esses alimentos. E quem não quis levar alimento deu R$1 na época, né, em dinheiro. Aquele dinheiro serviu para pagar o jantar para os jogadores. Um jogaço, estava 7-7 até o final. Depois o time do Avaí acabou fazendo um gol ali. No Edinho, o Edinho do Banco do Brasil era o nosso goleiro, esqueci o nome dele, né? Entre outros, aí os outros que me perdoem, não lembro todos aí. Ele fez um gol por cobertura, um gol. Olha, deu 800 pessoas, não cabia tanta gente na arquibancada sentada, mas atrás, nos corredores, lá na Copa ali do antigo Manecão, que era aquele ginásio. Foi uma coisa que marcou minha vida muito, foi um evento assim gratificante, maravilhoso, uma história que vai ficar assim, ó, guardo no coração, com certeza me emociono, daquele evento, né, onde eu praticamente, né, tive a ajuda de algumas pessoas, mas a gente acabou fazendo e organizando tudo sozinho. Teve cobertura da rádio, um evento maravilhoso que marcou a minha vida aqui. Outro evento, Daniel, que tive uma colaboração muito grande, tanto do Nonga quanto do prefeito, o senhor Aderbal Manuel dos Santos, era o presidente da Câmara, onde está hoje a Associação AETS e funciona também a Igreja Batista da Esperança. A gente fez o trabalho junto às autoridades e conseguimos levantar ali, né, aquele templo, juntamente com a associação que presta serviço à comunidade. O Aderbal prontamente se prontificou como presidente da Câmara.
houve o apoio total dos vereadores, do Poder Executivo também, através do NONGA. E é uma coisa que eu deixo, né, que foi um trabalho muito intenso da venda do terreno aqui do centro, onde tinha a antiga igreja aqui. Vendemos e com o dinheiro lá conseguimos então construir aquele belo local, né, que presta serviços, que leva a palavra de Deus, que ajuda muitas pessoas, né, tira da droga, né, que é conselheiro, enfim. São coisas assim que marcaram, né, a minha vida aqui. Na Super FM, entre várias coisas que a gente trabalhou muito para fazer o Jogo das Estrelas aqui, quando a rádio estava recém-inaugurada, levando milhares de pessoas lá ao estádio, né? E levando alegria, atletas famosos. A gente trabalhou muito em parceria com toda a rádio, né? Convite especial, o Luciano Hang veio ali, né? No meio da galera, tinha tribuna de honra. Pensa que ele quis ficar ali, Daniel? Não, ele se misturou no povo, faceiro assim que nem pinto no lixo. Eu até brinquei com ele depois lá na Associação do ALA, né? Para que... E ele participou, a Van sempre nos apoiando aqui, né? Foi maravilhoso aqui na Super FM. E um dos fatos que marcou muito também aqui nesse tempo que a gente está aqui, nesses 10 anos de Super FM, foi o Natal. Maravilhoso. Mais de 4.000 brinquedos para as crianças, passeio de helicóptero. Luciano Hang veio com o helicóptero dele, ele se empolgou com toda aquela multidão e acabou dando 3 passeios panorâmicos para 18 pessoas. Cabia 6 no helicóptero, né? E a gente sorteou lá na hora, onde várias pessoas puderam fazer alegria. Fizemos a alegria das crianças, né? Claro que não eram brinquedos assim de sofisticados, porque foram mais de 4.000 brinquedos aí que a Super FM, através dos parceiros, pudemos oferecer às crianças. Mas foi uma tarde maravilhosa, com pipoca, brincadeiras, enfim, foi fantástico. São coisas que marcaram muito esses 10 anos, né, que estamos, estou com a camiseta de 10 anos da Super, né, nesses 10 anos é a história da gente aqui, anterior e agora com a Super FM. Fazendo o que gosta na Rádio Super, né, que é super, né? É super, né? Faz o esporte aí há muitos anos e é conhecido e reconhecido agora ganhando o título de cidadão batistense, né? É verdade, é uma honra muito grande, né? Isso aí... Fiquei emocionado, fui pego de surpresa pela Cátia, ela marcou uma reunião do comercial às 11 horas, né? Eu disse, o que a Cátia quer com reunião? Ela não é de fazer reunião, ela gosta de falar separadamente, né? Nós vamos ter uma reunião no comercial e eu vim. Aí, de repente, começou a chegar os vereadores aqui, né, para me entregar o convite aí. Foi uma surpresa, assim, né, emocionante, porque eu não esperava, né? Não estava preparado para aquele momento, depois eu olhei para ela. Que sacanagem, né? A hora que eu abri o envelope e vi ali. Foi bem tocante, tive que segurar as lágrimas, né? Foi muito legal e vai ser entregue daqui aos próximos dias, em julho, né? E é uma honra muito grande. Com certeza me sinto, assim, gratificado, emocionado, né, por esse título. E tem as coisas engraçadas. Você falou em locução. Eu comecei em locução por acaso. E o culpado de tudo é o Zilton Villanova. Opa! Que um dia eu fui técnico da equipe do Cardoso no campeonato municipal, não tinha a grandeza que tem hoje, mas era o campeonato municipal. E eu fui técnico do Cardoso, meu menino estava lá no time, eles estavam mal de técnico, não tinha ninguém para organizar. Ele disse, meu pai já dirigiu o time lá no Rio Grande do Sul, de brincadeira, mas ele dirigiu também. Aí me convidaram se eu queria assumir, peguei o foguete, né, pelo rabo, como se diz ali, e fui ser técnico, formei amizade. Aí, um dia o Zilton estava falando comigo lá na rádio, ele disse, ei, tu entende de futebol? Ei, vamos fazer uma ponta de linha. Eu disse, não fala microfone, não vou falar, não, eu vou te pegar na tua casa hoje, 1h30. Aliás, hoje, não, amanhã, domingo, eu vou passar lá e vou te pegar e tu vai comigo. Tu vai ser meu comentarista lá em Canelinha. João Luiz Ramos, Antero Alexandre, o Água Verde, falecido Água Verde, e o Edson Schlesser estavam no campeonato aqui, fazendo o campeonato da Liga, um campeonato fantástico na época, né? E o Zilton até hoje ri de mim, né? E quando eu segurava o microfone, ele olhou assim para minha perna, né, a calça.
Aí a calça, aquelas calças de tergal da social, né? Que a calça balançou. Eu estava tremendo, né? E estava mesmo, né? E estava realmente nervoso, preocupado. Eu não gostava da minha voz, assim, falando em rádio, essa coisa toda, né? Apavorado, né? E a partir dali foi indo, vai participando. O falecido Glivan tem uma passagem muito engraçada com ele. E eu vou contar bem como foi. 15 dias ia ter um futebol aqui, era para a Rádio Clube transmitir na época, ninguém queria, porque não. Ele começou, tu entende de futebol, tu vai transmitir o jogo. Eu disse, tá louco, rapaz. Eu mal e mal sou comentarista, um repórter. Não, porque tu entende, tu vai transmitir, porque tu vai... Eu não e não. Durante quase 15 dias ele não largou do pé. Até que eu disse, tá bom, eu vou fazer o jogo. Então vamos fazer o seguinte, lembra das fitas cassete? Sim. Eu disse, então pega uma fita cassete e grava para mim, depois eu quero me escutar em casa, né? Já que eu vou narrar. Pois não é que o Glivan depois, né? Ele era muito brincalhão ao mesmo tempo, né? Aí terminou o jogo, eu saí da rádio, passei na frente aliás, saí do campo do futebol, passei na rádio, ele estava saindo e fechando a porta da rádio. Aí eu perguntei para ele, daí, gravou? Ele olhou eu dentro do carro ali, ele gravei. Onde é que tá a fita? Daí ele pegou no bolso assim, me deu e olhou pro lado assim. Olhou assim, eu disse, o que é? Ele ficou ruim. Uma merda, ele disse. Aí ele disse, isso, né, que ele... Eu disse, tu me obrigasse a fazer isso e ainda faz... E de fato ele tinha razão, muito ruim, muito... Olha, horrível a gravação, mas aí tu vai indo, vai fazendo e hoje, né, acabei narrando futebol aí, quase que profissionalmente, né? No Instagram, no YouTube e também no Facebook. Obrigado pelo carinho, obrigado pela essa audiência maciça na Super FM, a rádio que vive o esporte. Um outro fato muito engraçado também, vou falar dois agora, que eu lembrei, Daniel. Uma delas foi a primeira vez que fiz um programa dentro do estúdio, né? A gente pegava o jornal e ia lendo até o ponto, aí eu lia, né? Era um programa de esporte que a Rádio Clube tinha à noite e o Glivan foi lá, comprou um jornal e me obrigou de novo. Eu era mandado por ele, né? Saudosa memória, querido amigo aí, né? Nós brigávamos às vezes lá, mas a gente se dava muito bem. Fora as brigas, estava tudo certo. Aí ele pegou e comprou um jornal, eu fiquei dentro do estúdio e na época ele ficava de sonoplastia, na mesa, controlando ali, né? Ele lendo. Eu comecei a ler, eu comecei a gaguejar, errar alguma coisa, eu saí, não tinha ar-condicionado, eu saí suando, errei tudo, cara, no ponto, nervoso. E ele, em vez de me dar força, ele começou a rir da minha cara. Aí que eu fiquei apavorado, né? Então são as coisas de rádio. E uma outra aconteceu, logo no começo aqui da Super FM, apresentava roda de chimarrão de manhã. E o meu filho, eu não comandava os botões, não queria, só queria falar no microfone. Meu filho fazia técnico Gabriel, que começou aqui comigo também, né? E hoje está... Esse ama fazer rádio. Eu estava na Rádio Massa até pouco tempo, depois saiu daqui, agora está indo para a Jovem Pan. E ele gostava de ficar na cama, Gabriel, vamos que está na hora do programa, e vamos. E ele se amarrando, aí pegamos o carro, quando chegamos aqui na escada na frente, já estava tocando a música de abertura, né? E eu subi as escadas correndo tudo, né? E ele ligou o microfone e ele chegou e aí eu comecei a falar, né? Se eu pegar o microfone aqui, ó. Bom dia, ouvintes da Super FM, do Roda de Chimarrão. Aí eu me bota a música, que eu estava sem fôlego, porque eu subi correndo as escadas, né? E até hoje ele lembra ali e imita ainda, né? Então são muitas histórias, né? O rádio tem histórias assim engraçadas, né? Da gente rir muito aí com os companheiros apresentando, o Zilton, e é uma alegria muito grande. E nesses 10 anos, Daniel, eu tenho o privilégio, né, de ser um dos primeiros e a permanecer aqui na equipe. Da equipe que começou aqui na Super, né, hoje resta o decano, que eu sou mais velho pela idade, mas começamos junto com o Zilton, que também é um coroa, né, e está firme, e a Catiane Sgrotti dos Santos, né, que ela começou no departamento financeiro e hoje é diretora
da emissora, né? Somos os três aí que até hoje ainda estamos aqui, em 2025, estamos falando no mês de julho já, né? Então aí estamos aí firmes e fortes até quando Deus nos der vida e enquanto os ouvintes quiserem e enquanto o dono da rádio também, né? Aguentar a gente aí, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas não pretendo parar, sabe, por enquanto. Enquanto eu tiver saúde, apesar da doença, da enfermidade, nesse momento difícil que a minha esposa está passando, né? Mas eu procuro conciliar, fazer a minha parte aqui, cuidar dela, né? E essas são aí algumas passagens aí interessantes, quero deixar esse testemunho aí, com muita alegria, e dizer assim à população de São João Batista que só tenho gratidão, muito bem recebido. Muitas vezes se fala assim, porque quem vem de fora é maltratado, isso e aquilo. Nunca senti isso, sabe? O povo hospitaleiro, maravilhoso, grandes amigos, morei lá no Cardoso naqueles 5 anos e meio lá, ou ali, vizinhos excelentes, um povo assim, ó, hospitaleiro, receptivo, né? Sem um povo assim que não complica, sabe? Nativo mesmo, batistense, aquele nato aqui. Hoje eu sou batistense de coração. Algum tempo atrás, só para encerrar, eu fui passear lá no Rio Grande do Sul, uns 8 anos atrás, isso mais ou menos. E a minha esposa ficou na casa dos parentes dela lá, e eu saí, fui no mercado, fui no outro lugar, né? Aí cheguei em casa e disse para ela, vamos embora, vamos para a nossa cidade, que aqui é meu chão natal, eu amo, mas lá em São João, onde a gente vai, todo mundo conversa. E lá eu estava um desconhecido, sabe? Me sentia assim, fora o pintinho estava fora do lixo, né? Não estava faceiro assim. Disse, olha, aqui realmente hoje... Aliás, tem uma passagem que um dia eu disse para ela, oi, Ná, a gente podia vender a nossa casa aqui, ó, que ela vale um bom dinheiro. No Rio Grande do Sul a gente compraria uma casa boa, por um valor muito menor, guardar o resto na poupança, guardar, né? Vamos ser enterrados lá, vamos voltar para a nossa terra. Aí ela olhou para mim assim, você levaria os nossos netos, os filhos, junto todo mundo para lá? Eu disse, não dá, né? Então vamos ser enterrados aqui mesmo. Ô, Moacir, como é que tu vê a rádio? Até eu queria te aproveitar que tu trabalha há bastante tempo aí, e a rádio teve uma evolução muito grande. Certo. Né? Com a vinda das redes sociais, ela se adaptou e agora com som e imagem também. E no dia a dia, a gente vê aqui na Super, né, a grande audiência que a Super tem, que as pessoas costumam não só ouvir o radinho, mas quando tem alguns programas de entretenimento, jornalismo, acompanhar também com imagem. Essa mudança de som e imagem, como é que tu está vendo aí? Evolução. Quando a rádio estava para ser inaugurada, que nós fizemos as primeiras reuniões lá no escritório do Dr. Neto, presença dos 2 irmãos, né, o Aderbal e o Alisson ali, mais o Dr. Neto e mais a futura equipe, né? Eu falei para eles assim, né, olha, a rádio precisa de alguns anos, né, para ela conquistar a sua audiência. Afinal de contas, a rádio maior concorrente, né, já tinha quase 60 anos aí, né? Então, já saía na frente, que já tinha sua audiência. Isso realmente se confirmou. Hoje a Super tem uma audiência extraordinária, já superando, né, a concorrência, de igual para igual. Então, é muito disputado. Foi um grande trabalho de interatividade com os ouvintes, né? Eles participam. Eu sempre digo no Roda de Chimarrão, né, que aqui na Super, nossa porteira não tem tramela, né? Sempre está aberta, então, para o povo. E em relação à pergunta que você fez também, quando apareceram as redes sociais, todo mundo falava que a rádio ia morrer. E ao contrário, a rádio continua mais viva do que nunca, porque a rádio ela é imediata, sabe? Acontece um acidente, o Daniel está ali, já está ali pronto, está falando, o ouvinte participa, a resposta ela é imediata. E rádio, para mim, eu acredito, Daniel, que não vai morrer nunca, porque ela faz parte da comunidade, ela defende o cidadão, ela atende à reivindicação do cidadão, né? Ela alegra, ela leva informação, ela leva música, ela leva a palavra de fé, leva a palavra de esperança às pessoas também. E estamos usando exatamente aquilo que disseram que ia acabar com a rádio,
para o contrário, alavancar mais ainda a audiência. Agregou e deu certo. Agregou e deu certo, né? Então você coloca imagem, né? Você que faz o plantão policial, imagem de acidentes, de fatos que nem sempre... Eu sei que você não faz questão de colocar, não é por... né? Mas que faz parte, a rádio tem que informar, né? Então a rádio continua muito ativa na comunidade, são as prefeituras que têm o canal de voz aqui, são os políticos que utilizam a rádio para divulgar também o que eles fazem, enfim, né? A rádio, sinceramente, né? Eu não vejo assim a rádio terminar, pelo contrário, né? Ela cresceu mais ainda. Mas isso é fruto do quê? De trabalho de pessoas como você, como eu, como a nossa diretora, como os demais colegas, que falam a voz do povo. E isso é importante, falar a voz do povo, Daniel. Um recado que tu queria dar agora para o ouvinte batistense. O recado final é dizer assim, ó, sou muito feliz em São João Batista. Aqui tive o filho, né, o temporão, depois de 14 anos, a Iná acabou engravidando, nasceu o Gabriel, que hoje ama fazer rádio, está fazendo rádio, né, se projetou aqui, começou na Super, aí foi para a cidade maior, mas o coração dele aqui, ele tem um carinho muito grande pela Super. Meus netos, né? Tem 4 e véspera de vir aí o 5º, já estamos desconfiados, os primeiros exames deram positivo, né? O Gabriel e a Júlia vão dar mais um neto aí pra gente, ou uma neta, né? Então tenho 2 netas, a Ana Cristina e a Júlia que nasceu primeiro, depois a Ana Cristine, a Júlia é primogênita, depois veio o Levi e por último veio o Heitor, né? Que é um queridão da gente, o Heitor maravilhoso, filho do André e da Marlita, né? Amo de paixão eles também, como a Júlia, esposa do Gabriel, e o Christian, né? Uma pessoa fora de série, meu genro, né? Uma pessoa que ama pregar a palavra de Deus, não vou dizer um dos poucos, mas é um daqueles que faz por amor de verdade, né? Se ele precisar tirar dinheiro do bolso para pregar a palavra de Deus, quero deixar isso aí bem claro, ele faz, olha, é raridade hoje em dia, né? Eu sei que tu também faz esse trabalho por paixão, né? Então, são exemplos para nós, né? E agradecer, a palavra é agradecimento, desejar a todos aí muito sucesso. São João Batista tem um futuro bacana, como Canelinha, que está crescendo muito, Tijuca nem se fala, né? Ali às margens da BR-101, um crescimento enorme, Nova Trento, uma cidade típica, né, de colonização italiana, nossa pequena querida princesa aí, que é Major Gersino, que faz parte também do Vale do Rio Tijucas, e dizer que eu tenho amigos em todas as cidades. E isso, uma coisa assim, ó, vou levar assim até o último dia da minha vida, porque ter tantos amigos assim é para pouca gente, e eu sou feliz por isso. Obrigado por esse carinho, obrigado por essa amizade, e muito sucesso a todos aí, de coração. Aqui, ó, São João Batista, mora aqui. Então vamos agradecer aqui o Moacir Muniz, meu amigo, grande amigo aí. Obrigado. Obrigado a você, né? Que a gente combinou aí de deixar essa lembrança, vai ficar marcada, né? Espero que você leve muito tempo para mostrar isso. Não, nas redes sociais aí essa história, né? De José Moacir Muniz, Tá bom, né? A voz, né, conhecida aqui da região do Vale do Rio Tijucas. Com certeza. No esporte, como locução aí do domingo, trazendo as músicas aí da terra dele. É verdade. Alô, amigos do Roda de Chimarrão, aquele abraço especial, um quebra-costela bem enchinchado do tamanho do Rio Grande, você ligado em 99,9 Super FM, a rádio que vive a tradição gaúcha, tchê. O Roda de Chimarrão, né? Então é bacana. O que é bacana, Daniel, é que às vezes eu estava num lugar esse dia, estava conversando com uma pessoa, de repente a pessoa olhou assim e se virou. Eu conheço essa voz, né? O senhor é o seu Moacir da rádio. Então, é isso que nos alegra, né? E como a gente, essa como interação. era legal, a gente antigamente via isso. Agora com a internet, né, com o som e a imagem também, nas redes sociais e na rádio, fica melhor ainda. Eu te vi lá no programa. E agora as pessoas não se decepcionam tanto. Não. Porque antigamente só ouviam pelo rádio, não conheciam, né? Às vezes chegava quem conhecia, mas eu achava que tu era mais novo. Valeu, meu irmão. Um abraço, querido. Deus abençoe. Amém. Obrigado, adoro essa profissão, nasci para isso, né?
Olha só, nasci pra isso. Nasci pra ser Estava no vendedor, DNA de né? Moacir Muniz Estava, né? quando ele estava na barriga de sua mãe. Esse será vendedor. Vendedor de ideias, né? Isso Já é bom. estava no cordão umbilical. Já. Quando foi rompido. Nasci pra isso. A rádio que vive